Oi, Heaven, meu nome é Rodrigo. Com o calor do verão, a gente precisa tomar bastante líquido. E refri e suco faz mal. Você tem alguma dica de bebida saudável? Me salva, Heaven. Ótimo, muito obrigado a sua participação e realmente essa é uma boa dúvida. No verão eu também evito o máximo possível tomar refri. Suco natural é bom até um certo ponto. O que o nosso corpo precisa mesmo é de água, mas só água chega a ser um pouco chato. Então o que a gente pode fazer são águas saborizadas que são facinhas de fazer, saudáveis e, gente, uma delícia. Eu vou te mostrar duas. Uma eu vou fazer com abacaxi, manga e um pouquinho de hortelã para dar aquele saborzinho bom na boca. E o outro vou fazer um pouquinho mais cítrico, com laranja, tangerina e limão. É bem simples. Começando por esse de abacaxi, você precisa de um abacaxi bem maduro e a maneira mais fácil de saber se ela está no ponto, você vai pegar uma folhinha dessas que ficam bem no meio da parte de cima, da coroa do abacaxi, vai dar uma balançadinha e puxar. Se ele estiver maduro, essa folha vai soltar facinho. Então, uma dica para você saber comprar o seu abacaxi no supermercado. Vamos tirar aqui a cabeça dele, a base e a casca. E sempre que você for preparar qualquer coisa de comida ou de bebida, o importante é pensar na apresentação. Se estiver bonito, já é meio caminho andado para a pessoa gostar e querer experimentar. Então a gente vai cortar este abacaxi em rodelas mais fininhas e vou colocar ele ao redor aqui na base da minha jarra. Essa água é saborizada tanto com abacaxi quanto com manga. Então vou pegar alguns pedacinhos aqui de manga. O mais fácil é sempre cortar ao lado do caroço. Pois eu gosto de fazer esses cortezinhos assim. Realmente muito simples. E quando criança adorava comer manga assim. E você vira ele para fora. Ou você come ele assim agora, ou então corta os pedacinhos de manga para dentro da sua água. Tendo o saborzinho da manga e do abacaxi, essa água já vai ficar uma delícia. Mas para ela ficar bem fresquinha, entra as folhinhas de hortelã. E o bacana dessa água é que você pode fazer ela com qualquer fruta que você mais gostar. Esse tá pronto. Vamos fazer agora aquele que vai laranja, tangerina e limão, um mais cítrico. Eu só lavo super bem essas três frutas e corto em rodelas com a casca. Ele ajuda a dar um saborzinho também à água. E praticamente igual que a gente fez com o abacaxi, eu vou forrar aqui o fundo da jarra para a gente ver as frutas por dentro. Só para ficar um toque bonito. Alternando aqui as cores. E o resto das rodelas você pode colocar de qualquer jeito aqui no meio dessas de fora. Essas vão servir somente para dar sabor à água mesmo. Entra agora bastante gelo. Algumas folhinhas de hortelã só para dar aquele frescor. E pode colocar a sua água. Olha, gente, no verão e com esse calor, se você levar uma jarra de água saborizada dessa para sua família e para os seus amigos, duvido que ela não vai sumir e rapidinho.
E é isso, vem comigo que agora a gente vai para a cozinha onde eu vou preparar a nossa receita doce. Vamos então à nossa receitinha de doce, porque podemos deixar as nossas férias e o verão ainda mais gostoso, especialmente com essa torta que é feita de morangos. Uma delícia, simples de fazer e com a cara do verão, com essas cores, esses morangos todos. É bem bacana. Olha só, corre, pega um papel e uma caneta e anota aí os ingredientes. Para essa torta de morango, você precisa 1 xícara e 1/4 de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, meia xícara de água bem gelada, 100 gramas de manteiga cortado em cubos e no freezer por 5 minutos. Para o recheio de morango, você precisa de 2 bandejas de morangos bem fresquinhos, 1/3 de xícara de açúcar integral, 1/3 de xícara de açúcar branco, 1/4 de colher de chá de amido de milho, 2 colheres sopa de suco de limão e meia colher de café de sal. A torta em si, a gente vai começar pela massa. A farinha, para deixar ela bem leve, é sempre bom passar pela peneira. O melhor é sempre fazer a massa sobre uma superfície de mármore. Aqui você tira qualquer bolinha que possa ter na sua farinha. Vai também a pitadinha de sal. Vai entrar agora a manteiga, 100 gramas de manteiga sem sal. Só que, gente, você precisa uns 5 minutos antes tirar ele da geladeira, cortar em cubinhos e colocar no freezer para ele ficar um pouco mais duro, como esse meu aqui. E com um garfo a gente vai misturar ela à massa, para ela não aquecer muito com o calor das suas mãos. Começou a misturar a manteiga com a massa, você vai acrescentar a meia xícara de água, que também precisa estar gelada, então leva ela ao freezer a uns 5, 10 minutos antes de usar e vai acrescentando aos poucos até a gente ter aquela consistência de massa. Daqui a pouquinho já pode entrar com as suas mãos. Olha só, é uma massa muito simples e rapidinha de fazer. Perfeito para o verão, quando você quer comida gostosa, mas não quer muito trabalho. Você sempre precisa ter aqui do lado um pouco mais de farinha para untar a sua superfície quando você trabalha com massa. E é isso, em menos de 3 minutos você já tem a massa para sua torta. Agora ela precisa voltar ao freezer um pouquinho de tempo, então vamos embrulhar ela em papel filme e levar ele de volta. Só uns 5 a 10 minutos para ela ficar bem gelada e assim é mais fácil da gente mexer nela. A massa no freezer a gente aproveita para fazer o recheio. Vamos aos morangos. Agora, gente, uma dica muito importante. Sempre que você for usar morangos, você precisa lavar ele só na hora, porque ele em contato com a água começa a oxidar e apodrece muito rápido. Lembrando que nessa receita a gente está usando mais ou menos umas 2 travessinhas de morango. E sempre tem que lavar com as folhinhas, porque se você cortar essas folhinhas e lavar o morango, ele acaba absorvendo o sabor da água e fica com gosto de água. Então, lava sempre com as folhinhas e na hora de usar. Vamos agora tirar as folhas e só cortar na metade. Realmente é uma torta muito simples. Se o seu morango for muito grande, daí você corta ele em 4, depende. Se for pequenininho, pode deixar inteiro mesmo.
O bacana dessa torta é que você também pode ir variando as frutas. Tipo, você pode fazer com pêssego, pode fazer com maçã, com banana, pode até combinar as frutas. Então, vai lá, experimenta, tem que fazer a massa exatamente igual. Agora, o recheio de frutas pode ficar a seu critério. Eu, pessoalmente, no verão, gosto de morangos porque eu acho que ele tem tudo a ver com essa época. Morangos cortados, precisamos colocar ele dentro de uma panela. Vamos fazer quase como se fosse assim uma pré-geleia. Aqui agora é bem simples, vamos deixar ele um pouco mais doce com 1/4 de xícara de açúcar branco, a mesma quantidade de açúcar integral, que realmente dá um pouco mais de intensidade de sabor, um pouquinho mais daquele caramelo, suco de um limão, para não ficar doce, enjoativo. Ele dá uma cortada. Geralmente é meio limão que você precisa ou 2 colheres de sopa de suco de limão. E para ajudar a dar uma engrossada, mas só um pouquinho, vamos usar amido de milho. Só um toque já faz toda a diferença. E claro, para ele ficar com aquele sabor intenso, sempre que usar açúcar, coloca uma pitada de sal que realça o sabor. Misturar e vamos levar ele ao fogo, mas bem pouquinho tempo, só até o açúcar se dissolver junto com os morangos. A gente quer que eles fiquem ainda em pedaços inteiros. Gente, como esse fogo é bem forte, ele precisou de menos de 10 minutos para ficar nessa consistência aqui. Se em casa o seu fogo for um pouquinho mais fraco, deixe ele uns 15 minutos. O importante é que ele fique exatamente assim, tá vendo? Ainda com pedaços de morango, mas bem cremoso. E vocês viram que eu não acrescentei nenhum tipo de líquido. Isso é tudo água do morango em si. E aquele pouquinho de maisena deixou ele mais encorpado. E a massa já ficou os seus 15 minutinhos no freezer, que ela precisa para pegar consistência, e já podemos montar. Vou montar nessa travessinha de vidro aqui simples que todo mundo tem em casa e fica uma apresentação super fofa caseira. Aqui está a nossa massa, farinha sobre a sua bancada, só para ela não colar. E metade da massa, a gente vai esticar ela dentro dessa forma para formar a base da torta. É pouquinha mesmo, tem que ser bem fininha. Lembrando que não é uma forma grande nessa receita, é tudo pequeno. E a outra metade da massa a gente vai abrir e formar aquelas tiras que sempre vão em cima da torta e deixam ele com aquele ar de torta bem caseiro. Sempre farinha sobre a sua bancada. Você precisa de um rolo de massa, tem uma bem rústica aqui, e abrir. Lembrando sempre de jogar bastante farinha para ela não colar sobre a sua bancada. Minha massa já está bem aberta. O recheio, gente, tem que estar pelo menos temperatura ambiente, ele não pode estar quente. Já podemos rechear a torta. Olha como ele fica lindo e cremoso. Só falta aquelas tiras por cima, que vamos tirar dessa massa aqui. Sempre que eu faço essa torta, eu acho que a massa não vai ser suficiente, mas acredita em mim, um pouquinho já é tudo que você precisa. Só dá aquele cortezinho nela.
Agora eu vou te dar uma dica para ele ficar super bonitinho. Você sabe o que você faz? Você vai pegar um pedaço de massa, vai deixar ele primeiro por cima do outro, levantar a outra tira, colocar ele por baixo, por cima do próximo, por baixo do outro e por cima. Tá vendo? Assim ele fica trançadinho e fica aquela aparência super fofa de torta. E agora não tem segredo, você simplesmente vai tirar o excesso de massa. E levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus, que é forno médio, em torno de 35 minutos com papel alumínio. Depois você retira, deixa mais 10 ou 15 minutinhos, só para a parte de cima da torta e da massa dourar, e a sua torta de morangos, bem estilo verão, já está pronta. Enquanto a torta vai para o forno, o Tá na Mesa vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já.